Opa, você clicou aqui em mais um corte do Arquibancada Tricolor. Se você gostar desse corte agora, deixe o seu like e se inscreva, dê essa moral para o nosso trabalho. Tamo junto, hein? O presidente Júlio Casares, inclusive, deu uma entrevista à ESPN e falou sobre isso, sobre a busca do São Paulo para um meio-campista. Abre aspas para o que disse Júlio Casares em entrevista à ESPN. Eu acredito que vamos buscar 2 jogadores para a posição. Temos o Luiz Gustavo, que está muito bem, que é um jogador que, quando nós contratamos, falaram que era um velho, que estava em fim de carreira. Às vezes, algumas pessoas adiantam uma crítica que é muito feroz contra os atletas. O Alisson era um jogador de segunda divisão, entre aspas. Foi desprezado e hoje o Alisson é um dos ídolos do São Paulo. O Rafinha era um carro velho, entre aspas. O Alan Franco era um baixinho, também, entre aspas. E o Rafael, um goleiro reserva. Hoje, com essas precipitações e desfalques, a gente tem que avaliar esse setor de meio campo com maior profundidade. Mas vamos fazer no limite das nossas condições e com esse perfil, jogador que venha para somar, que queira crescer no São Paulo, que coloque tudo dentro dos treinos e também no jogo. Tem que ser essa a ideia, né, Ilcinho? Mais ou menos nessa linha que diz o presidente Júlio Casares, entrevista à ESPN. E aí, Ilcinho, eu estava vendo o Bom Dia de hoje, o Renan falou algo que ele defende nessa contratação de um meio-campista. Você acha que, sim, São Paulo até o momento especulou nomes de fora do país, mas a gente relembra só um exemplo rápido. Palmeiras contratou o Richard Rios, que estava no Guarani, e hoje esse ano fez uma ótima Copa América, valorizou demais o seu passe e é um dos grandes jogadores do Palmeiras, briga ali por uma posição de volante, de segundo volante, inclusive um camisa 8. E assim, você acha que o São Paulo dá pouco valor para, por exemplo, mercados mais alternativos? Uma Série B da vida, um campeonato uruguaio, campeonato argentino, que alguns clubes exploram esse mercado, como é o caso do próprio Palmeiras, quando contratou o Piquerez, contratou o Vinha. E o São Paulo, eu vejo pouco disso, explorando pouco esse mercado. Você acha que São Paulo poderia explorar esse mercado, contratar um jogador que pode estar tão preparado quanto e por um preço muito mais acessível, né, Ilcinho? Acho que nenhum jogador de Argentina, do Uruguai, viria por um preço de 6, 7 milhões de euros. Queria ouvir isso de você, Ilcinho. Cara, Felipão, me admira a equipe de scout, ou a empresa de scout que o São Paulo trabalha, não ter já, né, alguns nomes nesse mercado. Se a gente fosse diretor e presidente do clube, Felipão, e eu visse que o setor de meio campo nosso está meio que precisando de ajuda, de reforços, a gente fosse buscar alguma coisa, a gente não ia atrás do Bellingham, do Toni Kroos, ou do Modric, a gente ia num lugar que fosse o jogador, fosse custo-benefício, seria viável para a nossa situação, correto? A gente vê o Bahia contratando direitinho, apesar que o Bahia agora está com dinheiro, mas o Fortaleza, o Cuiabá, a gente vê esses times contratando bons jogadores que deixam o elenco competitivo. Por que nós, da nossa grandeza, com o peso da nossa camisa, a gente não acha um jogador que esteja nesses mercados alternativos, como você diz? O Palmeiras contrata aquele menino do Novo Horizontino na segunda rodada do Paulista, pô. Ou seja, ele já estava no radar. Por que o São Paulo não tem nenhum jogador ainda no radar desse, sabe? Eu acho que tem jogadores bons na Série B, mas como você diz, tem jogadores bons nos outros países também perto de nós que são muito mais baratos do que os jogadores que estão voltando da Europa, sabe? Como você mesmo diz, o Flamengo fez uma baita contratação trazendo o Andréas, tá? Ele errou ali na Libertadores, mas o menino teve uma passagem muito boa, excelente pelo Flamengo, e hoje está na seleção brasileira. Talvez de saída do Fulham, a gente não sabe. Mas por que a gente não olha mais para esse mercado? A gente tem que entender nossa situação. E aí entra num ponto que eu até estava falando com o Renan, que já teria que ter esses nomes na mesa. Já teria que ter tido 4 nomes ali, talvez 2 da Europa e 2 do mercado sul-americano ou do Brasil, que a gente já teria que ter conversado com os empresários. Fala, pô, o jogador entrou no nosso radar, e aí? Você acha que interessa? É fácil? Não é? O clube está disposto a vender? O valor? O que o menino queria? Falar, ó, isso não é não estou abrindo negociação, nada. Ele só caiu no meu radar, eu estou tentando entrar em contato para conversar, sabe? Delega a função para alguém.
o diretor do diretor do diretor do diretor fala para o cara ligar, sabe? Já fica ali, já fica engatilhado para caso aconteça alguma coisa, como aconteceu com o Alisson, o clube já está preparado. Agora não. Pela demora na contratação da janela, pela demora em se preocupar com que o clube possa ser o planejamento futuro, a gente vê agora que o próprio clube está sofrendo. Em algum momento, eu acredito que ninguém achou que Maia e Alisson iam sofrer lesões para ser operado, para ficar um tempão fora. Só que, cara, tem que se planejar. Se não se planejar, não vai para frente. E aí agora, a maioria dos times, até os times que estão numa melhor condição que o São Paulo, já estão se reforçando. O São Paulo, que pretende brigar nos 3 campeonatos por título, não trouxe ninguém. Repatriou 2 jogadores que tiveram passagens questionáveis pelo time e não trouxe ninguém, sabe? Não é difícil a gente concordar com essas coisas que estão acontecendo. E agora sai desesperadamente no mercado. A galera sabe que o São Paulo precisa de um volante, não tem dinheiro. Qualquer contato que o São Paulo fizer agora vai estar super inflacionado, porque eles sabem que o São Paulo está desesperadamente atrás de jogadores de meio campo. Sim, e aí, sim, é algo que até eu critico dessa gestão. Eu sempre sou muito justo, eu considero que eu sou justo ao falar da gestão aqui na Arquibancada Tricolor, porque é algo que eu sempre prezo. Você tem que criticar quando faz algo de errado e você elogia quando a gestão faz algo certo. Já elogiei algumas vezes, inclusive, a gestão do Júlio Casares. Mas algo que eu critico nessa gestão é exatamente isso que você falou. O São Paulo espera uma bomba estourar para ir atrás de uma solução. O Alisson, cara, usando o raciocínio lógico, um jogador que joga os 90 minutos, quase todos os jogos da temporada, uma hora ou outra ele iria se machucar. Claro, não foi a questão não foi a intensidade, não foi quantos jogos ele estava jogando, que a lesão foi uma fatalidade, acabou caindo em cima do seu tornozelo e aí teve uma lesão mais grave. Mas o São Paulo espera uma bomba estourar para ir atrás de uma solução. Se a gente for refrescar um pouquinho a memória, começo desse ano, Caio Paulista tinha renovado com o São Paulo, né? O Belmonte falou que tinha renovado, que já estava certo, ia ficar para 2024, vai para o Palmeiras. E aí a torcida, a gente vai perder a gente só tem o Wellington, aí muita gente não confiava ainda no Wellington, porque o Wellington isso, o Wellington aquilo. Ok, ficaram com o Wellington. O Wellington, sabendo que o contrato do Wellington acaba no final do ano, São Paulo não se movimentou para contratar um lateral esquerdo até agora, até chegar as informações de Alexandro e outros nomes. Então, São Paulo espera uma bomba estourar para buscar um substituto. Cara, o Belmonte, aqui no Arquibancast, falou que estão há mais de um ano tentando renovar o contrato do Wellington. Cara, se você está há mais de um ano tentando renovar o contrato de um jogador, o mínimo que você tinha que fazer é ter, pelo menos, falar, esse lateral esquerdo de tal time pode render. Esse lateral esquerdo de tal time pode render. Ter mais ou menos mapeado o mercado. Falar, esse nome, esse nome, esse nome. Se o Wellington não conseguir renovar, a gente pode ir atrás desse. São Paulo parece que espera um jogador não ter mais condição, ou ser negociado, ou ser lesionado, para ir atrás de um substituto. Isso acontece a mesma coisa com o Alisson, cara. Porque é aquilo. São Paulo, o Zubeldia já tinha falado que precisava de meia. São Paulo, muita gente já tinha falado que o Alisson precisava de um substituto. Claro, tinha o Bobadilha, tem os jogadores da base, ninguém esperava uma lesão tão grave também. Mas o São Paulo espera o Alisson lesionar, ficar fora de uma temporada inteira para mapear o mercado. Parece que o São Paulo não mapeia o mercado. Porque, assim, cara, o scout do clube tinha que, assim, mesmo que o São Paulo não se programasse para isso, que, claro, não tem como se programar para uma lesão, mas mesmo que o São Paulo não se programasse, o Alisson machucou, o Belmonte, que é o diretor de futebol, chega no scout e fala, a gente mapeou, tem esse nome, esse nome, esse nome, esse nome, podem render aqui na América Latina, Estados Unidos, Série B, aí pega uns nomes da Europa e faz uma lista. Cara, o São Paulo, acho que esse é o principal, acho que falta um pouco de planejamento, né, Ilcinho? Para o São Paulo, cara, mapear os jogadores, dar uma olhada no mercado, acho que falta um pouco de planejamento nisso, né? Que, se vai perder um jogador, ainda tem que ir atrás de um nome, ver quem se adequa ao clube, e aí, querendo ou não, no meio de uma temporada como isso,
como essa que aconteceu com o Alisson, São Paulo acaba perdendo tempo, vai acabar perdendo alguns jogos sem um substituto ideal para o Alisson, né, Ilcinho? Filipão, algumas coisas, como a gente brinca até, né, me pegam dessa gestão do São Paulo. O planejamento é às vezes até parece que a gente está apontando o dedo e tal, mas, cara, não, é claramente planejamento, desde o Caio Paulista, da forma como veio se encaminhando, e aí depois o Wellington, da forma como algum gênio lá de dentro ficava soltando que ele recusou a 6ª proposta. Para quê? Não precisa. Aí vem todas as coisas que dão certo, alguém lá de dentro evidencia. Porque nós fizemos isso. Porque nós fizemos isso. Rapaziada, deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha até para a câmera. Vocês não fazem mais do que obrigação de acertar. Vocês estão aí dentro para acertar. Se vocês erram, é tentando acertar. Não precisa valorizar o que fizeram de bom. Quem tem que valorizar e ver somos nós. É a torcida. Eu não quero ver notinha tipo, acertei com o Rafinha, era não sei o que pela idade, Luiz Gustavo, que todos reclamavam. Porra, top, mas fizeram o trampo de vocês, é para isso que vocês estão aí. Agora, o São Paulo vem, falta de planejamento. O São Paulo tem um atraso na leitura do que pode acontecer dentro do departamento do futebol, que é absurda. Aí o bicho pegando, a gente sem o nome para reforço, e os caras me liberam bonito para comemorar aniversário até segunda-feira. Não, vai, comemora lá aniversário. Mano, o bicho pegando. A gente trocando com os caras na zona de conflito. O bicho pegando e os caras mandam nota para valorizar o que fez de bom. Manda nota e explica por que liberou o cara, pô. Por mais que eu não queira, eu acho que ele não deva voltar. Ele tem que estar às 7 horas da manhã treinando, irmão. Quem tá pagando a festa é eu. Quer fazer festa? Faz em São Paulo, depois do treino das 7 da manhã, sabe? Então, cara, são coisas que acontecem que, tipo assim, ninguém valoriza o meu trabalho, eu vou me valorizar. Aí o bicho pega, não acontece nada. Não, tá errado. A entrevista que ele deu, que eu tenho um carinho enorme pelo Rames. Eu teria também, se ele tivesse jogado igual no Morumbi. Agora, pô, o cara faz Mano, ele voou na Copa América. Chega aqui no nosso aeroporto de Guarulhos, ele engatinha. Eu vou ficar. Eu adoro a pessoa, mas vou cornetar o jogador. Mano, onde já se viu um negócio desse, cara? Não existe. Aí eu fico, tipo eu chegar aqui na minha esposa e falar assim, pô, você não me deu nenhum elogio porque eu lavei a louça. Irmão, a casa é minha também, eu tenho que lavar a louça. Não é mérito lavar a louça, é obrigação, é parte do processo. Não é mérito valorizar o que fizeram de certo, é obrigação dos 6. Agora nós temos que cornetar quando acontece o que aconteceu. Perdeu um monte de cara machucado por infelicidade, aí não é culpa nossa. Mas repor é obrigação. Teria que ter mano, já tinha que estar lá fazendo exame médico. Papo reto. Exato, e aí você fala muito disso que a gestão valoriza o que foi feito, relembra de contratações, mas não fala das que deram errado. Você usou o exemplo aí na sua casa. É o mesmo que você esquecer de buscar e levar seus filhos na escola, sua esposa te der um come e você fala, pô, mas eu pelo menos lavei a louça ontem. Cara, um erro não justifica outro, não vai só porque você acertou uma vez, você errou 3, não é porque aí você não sai por cima por conta disso. E aí tem até um superchat do Guilherme Nominato, obrigado pelos R$2, obrigado pela ajuda, membro já aqui também do Arquibancada Tricolor há 2 meses. Ele fala o seguinte: o São Paulo não parece ter uma gestão proativa e orientada a dados. Fica a impressão que até alguém que joga Futebol Manager, que é um jogo de futebol, tem mais informações do que eles. Acho que essa é o reflexo, mais uma falta de planejamento muito grande do São Paulo, e acho que isso é uma crítica que eu faço. O São Paulo demora para achar um substituto, demora para achar uma reposição. Tinha que ter um trabalho de scout um pouco melhor para quem sabe o São Paulo ficar de olho já nas opções de mercado.
Bom, você ficou aí com mais um corte aqui do Arquibancada Tricolor, então se você gostou, clica aqui na descrição, tem um link para a versão completa, aí você deixa seu comentário, seu like e se inscreve no canal.